Fala, fala, terceirão, minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Luciana na área para mais uma aula de filosofia. Gente, hoje nós vamos falar de um outro filósofo da filosofia clássica ocidental. Vamos falar de Aristóteles. Eu já adianto que é um assunto bastante extenso, então essa aula foi dividida em 2 vídeos de aproximadamente 9 a 10 minutos cada um. Deixei uma apostila para vocês no plural, uma apostila teórica com as principais informações, e aí lendo a apostila, assistindo a aula, fazendo suas anotações, eu tenho certeza que você vai fixar bem legal este conteúdo, tá bom? Vamos para a nossa aula? E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês um filósofo muito importante da filosofia ocidental, teve muita contribuição na construção do pensamento ocidental. Ele ficou muito conhecido por ter sistematizado o conhecimento. O que isso significa, professora? Significa que até o Aristóteles, o conhecimento era meio desorganizado, não se sabia exatamente o que era da competência da física, o que era da matemática, o que era da astronomia, o que era da ética, da política, e o Aristóteles foi lá e sistematizou, organizou as áreas de conhecimento. Então ele foi o primeiro filósofo a fazer isso. Bom, gente, eu tenho a honra de apresentar para vocês o Aristóteles. O Aristóteles, que foi um filósofo que ele foi muito marcante no pensamento ocidental por ter sido o cara que sistematizou, ele começou a sistematizar o conhecimento. Ai, mas o que isso significa? Antes de Aristóteles, nós tivemos outros filósofos, outros mestres do conhecimento, mas como estava tudo muito no começo, a história do pensamento ocidental estava muito no começo, as coisas eram meio desorganizadas, então assim, não estava totalmente delimitado qual conhecimento era da química, qual conhecimento era da matemática, qual conhecimento era da astronomia, e o Aristóteles foi lá e sistematizou, ele organizou essas linhas de pensamento, ele começou a dar essa estruturação do que hoje a gente chama de ciência. Ele foi discípulo do Platão, ele foi aluno da Academia de Platão. A Academia era a escola que o Platão havia fundado lá em Atenas. E ele foi um aluno muito brilhante da Academia do Platão. Ele se destacou muito, o Platão gostava muito dele. Eles tinham uma ligação intelectual muito forte, uma amizade muito forte também. Então, olha a frase. Minha academia se compõe de 2 partes, o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles. Então, vejam o quão grande, o quão profunda era a ligação entre eles. E de tão profunda essa ligação, Aristóteles tinha certeza de que ele assumiria o seu lugar, o lugar do mestre na academia quando o mestre falecesse. O que não aconteceu. Platão acabou sendo substituído por um outro discípulo que foi escolhido, porque o Aristóteles ele não era de Atenas, ele era de Estagira, estagirista. E o pessoal de Atenas tinha muito preconceito contra estrangeiros na época. Vocês vejam que dentro dos padrões atenienses na Grécia Antiga, os estrangeiros não tinham direito a voto, eles não tinham direito a comprar terras, mesmo que tivesse dinheiro, eles não tinham direito a se casar com um ateniense.
Então, os estrangeiros eram muito discriminados. E aí, por conta disso, o Aristóteles ficou impedido de assumir o lugar do Platão, embora fosse ele o preferido do seu mestre. E aí ele ficou muito triste, muito chateado, ele sentiu que passaram, né, meio que passaram a perna nele, passaram ele para trás. Ele foi embora, mas o mundo dá voltas e depois de um tempo ele retorna para Atenas. E aí ele funda, em 335, ele funda a sua própria escola, que era o Liceu. Nessa escola ele estudava conhecimentos de várias áreas, principalmente aí das ciências exatas, geometria, física, química, astronomia, enfim. E com isso, essa coisa dele sistematizar o conhecimento, organizar e dividir as áreas de conhecimento, fez com que ele tivesse uma influência muito grande no Ocidente, inclusive na filosofia cristã, que nós estudamos lá no comecinho do bimestre, influenciou demais o São Tomás de Aquino durante a Idade Média, e ele tem uma grande influência no pensamento ocidental até os dias de hoje. E assim, embora ele tenha tido muita influência do Platão, que foi o mestre dele, foi o primeiro grande preceptor dele, discordou do mestre e desenvolveu suas próprias teorias, ele sistematizou suas próprias ideias, ele foi numa linha bem diferente da que foi o Platão. Acho que até também um pouco pela decepção que ficou dele não ter assumido a academia quando o Platão faleceu, e ele era o nome mais falado, favorito para isso, enfim. Mas, gente, ao contrário do que o Platão dizia, o Aristóteles ele afirmou que existe apenas um mundo. Porque o Platão não falava na existência dos dois mundos, o mundo sensível, o mundo inteligível. Não, Aristóteles falou, não tem essa de dois mundos. Existe apenas um mundo, e esse mundo que existe ele é captado pelos sentidos e pelo intelecto. Então você não aprende através do mundo inteligível, do mundo das ideias, como dizia Platão, você aprende através das coisas que você vê, das coisas que você sente, das coisas que você come, das coisas que você cheira, das coisas que você estuda, do aprendizado que você desenvolve. O Aristóteles cria o conceito de substância. Ele diz o seguinte: não existe a ideia de objeto e o objeto. Então, por exemplo, eu falo óculos para você. Você vai ter uma ideia de óculos. Segundo Platão, você vai ter uma ideia de óculos. Você vai pensar em um óculos. E aí, quando você pegar o óculos, você vai ver que aquele óculos é diferente do óculos que você pensou. Isso é de acordo com o Platão, o mundo das ideias, os dois mundos. O Aristóteles fala, não existe isso, ideia de óculos e óculos. Óculos, é material, está aqui na Terra, nesse único mundo que existe. E ele diz ainda que é possível você superar a ideia de um objeto e conhecer esse objeto por sua forma, pela sua origem e pela sua finalidade, ou seja, você deixar para lá o que é a ideia daquele objeto que você imagina dele, o que você acredita dele, e conhecê-lo de fato, verdadeiramente, na sua materialidade, como é o caso, né, que eu estou fazendo com esse óculos agora. E aí, gente, vejam que interessante, essa é uma figura, eu já vou falar a respeito para vocês. Nessa ilustração, a gente vê então, você vai ver do seu lado esquerdo, mais cabeludo, de barba branca, cabelo branco, roupinha meio salmão, o Platão, e ao lado, cabelo curto, você vê o Aristóteles. Você veja que eles estão conversando e essa figura ela é muito representativa, bom, tem várias interpretações para essa figura, mas ela é muito representativa porque você vê aí o Platão
com o dedo para cima, né? Então, assim, ele está apontando para o mundo das ideias, ele está defendendo as ideias da existência dos dois mundos, do mundo sensível, do mundo inteligível, sendo que o mundo sensível, ele é imperfeito, é o mundo do sofrimento, o mundo inteligível, ele é perfeito. E ao lado do Platão, você vê o Aristóteles com a mão assim, né? Uma mão que indica calma, equilíbrio, apontando assim mais para a direção da terra, deste mundo. Então, a gente pode perceber o confronto das ideias de ambos nessa figura. Isso é sensacional. Então aqui eu resolvi abrir para que vocês possam visualizar toda a obra, que se trata de um afresco que foi pintado pelo renascentista Rafael. Esse afresco está presente em uma das capelas lá do Vaticano. Você já foi ao Vaticano? Quando você estiver lá, você vai ter a oportunidade de ver e de se lembrar da proa. Então vejam aí na totalidade Platão e Aristóteles lá no centro, e em volta deles vários outros filósofos. A gente tem Epicuro, a gente tem vários outros filósofos, né, discriminados aí ao redor dos dois na escola de Atenas. Temos aqui uma figura de branco do lado esquerdo, que não se sabe se é a Mona Lisa ou se é a Hipátia, uma das filósofas da região de Alexandria. Então tem todo esse mistério. Vale a pena vocês conhecerem. E aqui, maiores detalhes. Então, o nome da obra, que é Escola de Atenas, o autor é o Rafael Sanzio, ou Raffaello Sanzio. Vejam que ele pintou isso no período renascentista, entre 1509 até 1511. Foram 2 anos, porque o afresco ele é bem grande, ele é do tamanho de uma parede inteira. Tem cerca de 7 metros de largura, por mais ou menos uns 5 de altura, ok? E o dia que isso cair, essa imagem for pedida numa questão do Enem, tenho certeza que vocês vão gabaritar a questão.